Thinking this morning that on the basis of being New Year, I thought it would be good maybe that I would lay aside my New Year's message until tonight and go back here in some Sunday school scriptures and take a text to talk on for a while on one of the most vital subjects that I know of in the Bible. Agora, pensando esta manhã que, baseado no fato de ser ano novo, pensei que seria bom, talvez, que eu deixasse minha mensagem de ano novo até hoje à noite e voltasse aqui a algumas escrituras de escola dominical e selecionasse um texto sobre o qual falar por um tempo sobre um dos assuntos mais vitais da Bíblia que conheço. It's a doctrine that our Lord preached first. The first doctrine that Jesus preached. And I suppose it would be good to make it our first year's teaching. É uma doutrina que nosso Senhor pregou primeiro. A primeira doutrina que Jesus pregou. E suponho que seria bom fazer dela nosso primeiro ensino do ano. Now, is it cool for any of you? Raise up your hand. Feel a little chilly. I thought I felt it up here. Doc, wherever you are, kind of turn the furnace up just a little because I feel it here moving around. I know you're bound to out there, some of you people, especially with the children. Agora, alguém está com frio? Levante a mão. Está sentindo um pouco de frio? Achei que sentia aqui em cima. Doc, onde quer que você esteja, por favor, aqueça um pouco mais o aquecedor, porque sinto isso passando aqui. Sei que devem estar sentindo aí, alguns de vocês, especialmente as crianças. Now, let us turn in our Bibles this morning to Ephesians, the 4th chapter of Ephesians. And let's begin reading at the 11th verse of the 4th chapter of Ephesians. And then we're going to turn from there to John 3:1-12. And read two places in the scripture. Agora, vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e comecemos a ler no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, e então passaremos daí para João 3, de 1 a 12. E leremos dois trechos na Escritura. Reading now from the 4th chapter of Ephesians, the 11th verse beginning, and he gave some apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the working of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Lendo agora no capítulo 4 de Efésios e versículo 11, começando. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Till we all come into unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Até que todos cheguemos unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. That we henceforth be no more children, tossed to and fro,
and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. But speaking the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. For whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edifying of itself in love. Para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para sua edificação em amor. Now, I read that so that it'll give you something to study on after you get home. Now, I'll read my text from John 3. A very familiar scripture. Agora li isso para que lhes desse algo para estudar depois de chegarem em casa. Agora vou ler meu texto em João 3, uma escritura muito conhecida. And there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. E havia entre os fariseus homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is of flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I say unto thee, you must be born again. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é a carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. The wind bloweth where it listeth, thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh or where it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know,
and testify that which we have seen, and you perceive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things? Na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não percebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar as celestiais? Now, God bless His Word. Agora, Deus abençoe a sua palavra. I want to take the subject this morning of Jesus' first doctrine. The first doctrine of Jesus was you must be born again. That was His first doctrine. E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi: necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Now, in a way of Sunday school, so that I won't preach and horse myself up for the night, I have thought in my heart that this is something that it seems puzzling, and to the people, we hear so much about it all the time. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tenho sentido no coração que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. And I thought it would be good this morning if we just search this subject through, clear it out. And that's the first beginning. You must be born again. And it's a very deep one. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto, o esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do necessário vos é nascer de novo. E é muito profundo. And we find out that there's so many different meanings that people put to it. Nearly all churches say that you must be born again, but each one has their different interpretations to that. What it means to be born again. E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo, mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso, o que significa nascer de novo. I might go to the Methodist Church this morning, they say, we believe that you must be born again. How do you interpret it? I go to the Baptist Church and we believe you must be born again. How do you interpret it? Eu posso ir à igreja metodista esta manhã. Dizem, nós cremos que você deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu vou à igreja batista e nós cremos que você deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? And I would go to each church and we'd find, if we went to all the 900 different denominational churches, there would be 900 different interpretations. E eu fosse a cada igreja e encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. So seeing that there is so many different interpretations, and yet a Bible doctrine, there must be and is a truth somewhere. Amen. Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. So, now remember, it didn't say you ought to be born again, but you must. Now, we as English-speaking people understand what the word must means. That is, it's absolutely you've got to do it. Then it's a must. Not you ought to, you'd be better off if you did. But
you must be born again. Assim, agora, lembre-se, não disse convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa, que é absolutamente você tem de fazê-lo. Veja, é uma obrigação. Não lhe é conveniente, seria melhor que o fizesse, mas necessário vos é nascer de novo. Oh, if we could just take that word this morning and break it down, what it means. How that it's totally impossible. And then if it's that essential and that great that is totally impossible to enter the kingdom of heaven or even see it until you're born again, and so many different interpretations of that word, born again, we ought to seek it out with all of our heart. Amen. To find out what it means. Oh, se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa, como é totalmente impossível. E então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over icy roads and spend your living, your money, just to come to the church here to, well, say, shake hands with the people, although you love to do that, and to hear the pastor, myself, and other ministers speak the word. You get that wherever you are. Pastors, ministers, just like we are. Servants of Christ. But there's something that draws you here. And to this particular place. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor e eu e outros ministros falarem a palavra, vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui, a este lugar em particular. Therefore, it's the duty of we as pastors Amen. to see that this flock is fed and fed right. Amen. Because God Almighty will require your blood at our hands. Amen. At the day of the judgment, we'll answer for you. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente, porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. So seeing this great, tremendous responsibility that's placed upon us, and God has given us people who love us and come to hear us, then we should spend our time constantly watching for your souls. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós, e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. And when the first little thing we see raising up, it's not right, it's our duty to come to that person, because we are shepherds watching that sheep.
E quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores, velando por aquela ovelha. And if I see that sheep eating on a weed that will kill it, I better drive it away from that weed. Jerk the weed right away from it so it cannot get to it because it'll kill the sheep. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. And there is known in the western countries a weed that an animal can eat. It's called local weed. I don't know whether anybody ever heard of it or not. Local weed, yes. A horse can eat that and you just can't do nothing with him. E conhece-se que há nas regiões do oeste uma erva daninha que um animal pode comer. É chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura. Sim, um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. He just becomes an outlaw. You can't put a saddle on him and you can't do nothing with him. It's called local weed. And you must keep your stock away from that weed. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. And if it'll cause a horse to eat something, if a horse rather will eat something that throws him into this condition, into this spasm, why you would be a very poor cowboy to let your horse eat a weed, local weed. It shows that you don't care. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo, ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. Isso mostra que você não se importa. And a real pastor, a real servant of Christ, will be a poor example of Christ to see the sheep eat something that's going to drive him away or make him an outlaw before God, a breaker of His word, a breaker of His commandments. You shouldn't do that. You should watch that very closely. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso, deve-se ter muita cautela. So, this great doctrine of Jesus that's wrote here before us in the Bible, you must be born again. There is so many different versions of it, as I have said before. Now, I thought this morning, for the sake of many who's been asking me what it meant and how could they become a real Christian. Assim, esta grande doutrina de Jesus, que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão. Then I thought maybe that we would just approach the subject and take it just as clearly as I know how to give it to you. And it's not in the way of a sermon, it's in the way of teaching Sunday school, that the people might get the message. Então pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dá-lo a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical para que as pessoas possam entender a mensagem. Now, many interpretations of the born again, and now I'm saying this, and I know it's going on tape,
and I want to say this to the pastors that will perhaps receive this tape. I suppose maybe just a little different from what the regular church teaches it. Agora, muitas interpretações de nascer de novo. E agora eu estou dizendo isto e sei que está sendo gravado em fita e quero dizer isto aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. I teach and believe can sufficiently prove by the Scripture that you're born of the Spirit and then baptized into the body. Amen. By the Holy Spirit. Eu ensino e creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Now, many of them teach that just to come up and be recognized before the congregation and so forth as a sinner, that you want to accept Christ as personal Savior, that is the new birth. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante como um pecador, que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal, que esse é o novo nascimento. Many believe that water baptism is the new birth. And some of them believe that you're born of the water when you're baptized in the water. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento. E algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água. And there's so many different versions of it. A lot of them, many, believe that to recite a creed and believe on a doctrine of a church. E há tantas versões distintas disso. Muitas delas, muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja. Just accept it, say, I believe in the Holy Church of so-and-so, and I believe God to be the Savior of man, and so forth, and from this day on, I become a member of this church and fellowship with the Christians. They believe that's born again. Apenas aceitar e dizer, eu creio na Santa Igreja do fulano de tal, e creio que Deus é o Salvador do homem, e assim por diante. E a partir desse dia, eu me torno membro dessa igreja e tenho companheirismo com os cristãos. Creem que isso é nascer de novo. And although the creed that they recite, I do not believe that we could criticize it. Some of them are pure and holy. Some of them are real scriptural. E ainda que o credo que recitem, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos, alguns deles são realmente escriturísticos. But the scripture is not applied in the right place. Amen. And even applying the scripture, I believe that the new birth is something beyond that. Mas a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Even though how well you might mean it, I believe something that the new birth is far beyond your good intentions. Amen. And your thoughts, minds. It's beyond that. Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos, mentes, está além disso. I do not want to say this to be sacrilegious, and I do not throw any slams at any organization of church, but a lot of it reminds me of a Jew, it's a joke.
Não quero dizer isso para ser sacrílego e não faço comentários depreciativos a qualquer organização da igreja, mas muito disso me faz lembrar de um judeu, um pequeno, uma piada. And I do not believe that jokes should be told at the pulpit. It's no place for a joke. And therefore, to bring this statement that I've got on my mind is not for a joke, but to show an expression of what I mean. E não creio que se deva contar piadas no púlpito. Não é lugar para piadas. E, portanto, para trazer essa afirmação que tenho em mente, não é como piada, mas para mostrar uma expressão do que quero dizer. That a Catholic priest one time went home on Friday with a new convert to the Catholic Church. And the Catholic convert had baked a ham. And he said, "Father, I am sorry, after my remembrance comes to me, this is Friday." Que certa vez um padre católico foi para casa na sexta-feira, com um novo convertido à Igreja Católica. E o converso católico tinha assado presunto e ele disse: "Padre, desculpe-me, lembrei-me depois que é a sexta-feira." But I believe that according to our great doctrine of the church, that one time I was a Jew. And you sprinkled some holy water on me and turned me from a Jew to a Catholic. Now I shall sprinkle a little of that same water upon this ham and make a fish out of it. Mas creio que, de acordo com nossa grande doutrina da igreja, que outrora eu era judeu e o Senhor aspergiu água benta sobre mim e me transformou de judeu a católico. Agora vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este presunto e torná-lo um peixe. Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham. Amen. No matter how holy the water might pretend to be, and no matter how much that we try to think we are right in saying a creed or joining a church, you're still what you were until you're actually born again of the Spirit of God. Agora, isto é, dizer isso não faz dele um peixe. Ainda é presunto, não importa quanto se faça a água de santa. E não importa o quanto tentemos pensar que estamos certos em repetir um credo ou nos unir a uma igreja, você permanece o que era até realmente nascer de novo do Espírito de Deus. It doesn't change you. Your creed, joining church, or changing your ideas, or your good intentions. Although as good as it might seem, it's still not right. There's something's got to happen. A new birth is an experience. Something that takes place. Isso não o muda. Seu credo, unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. So, it is not that it brings the new birth. Now the different churches did say, well, you accept this or believe that, and it's all right. But it isn't. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam, bem, aceite isso e creia naquilo e está tudo bem, mas não está. Now, to begin with, to base back, the reason we have to be born again is because the Bible teaches us
that we were all born in sin, shaped in iniquity, and come to this world speaking lies. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado. Em iniquidade fomos formados e viemos a este mundo falando mentiras. Amen. Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful. To start with, we're no good to begin with. Então isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa, para começar. Não somos bons para começar. So, we cannot claim anything by our shrewdness, our sincerity, or how great we are, how little we are, or whatever more. We are altogether wrong to begin with. Amen. And there is nothing at all that we can do about it. Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grandes sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar, e não há nada que possamos fazer a respeito. You cannot, Jesus said, who by taking thought can add to his statute, one measure to his statute. Você não pode, Jesus disse, quem poderá com todos os seus cuidados acrescentar uma sua estatura, uma medida à sua estatura. You can take all the thoughts, do all the dreaming of it, read it, study it, examine it, and everything else, and you can't help yourself one iota. So that just throws it all out. I'm so glad it does. Amen. Amen. Because if it laid in the thought of knowing something smart, we poor illiterate people would be left out. Amen. So we wouldn't have a chance. Você pode ter todos os cuidados, fazer tudo o que sonhar, ler, estudar, examinar e tudo mais, e não pode se ajudar nem um pouquinho. Portanto, isso simplesmente descarta tudo. Estou tão feliz de que esteja assim porque, se dependesse do pensamento em saber alguma coisa, inteligente, nós, pobres analfabetos, seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. But God changed it, or never had it that way in the beginning. The churches always makes it complicated. God makes it simple. So it's brought down into a place where all of us can see. All of us can have it. It's for whosoever will. Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. Now, one man could not save the other. Now, it makes no difference what anyone tries to say. No man can save another. No matter how smart, what his office is, let it be a pastor, priest, bishop, cardinal, or pope. He cannot have one thing to do with saving any man's life, because he is a sinner himself. Agora, um homem não poderia salvar outro. Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer. Nenhum homem pode salvar outro, não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa, ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. He's a liar to start with. Amen. And any word that he would say would be a lie if it was contrary to God's word and God's plan.
Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. But God made a plan for man to be saved. Yes, He did. Man cannot add anything to that plan. It's God's plan. And that's the plan that we want to study this morning. What is God's plan? He said, let every man's word be a lie. Mine be the truth. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus. E esse é o plano que queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Therefore we are be daresome to change one sentence to make it something else. No matter how much our rituals and so forth reads, we got to forget that this is God's Word. Just can't be done no other way. God has a plan. He's made a plan. Portanto, não ousaríamos mudar uma sentença para torná-la outra coisa. Não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. And remember the first thing on